Imagina a seguinte cena. Um jovem marinheiro está bem no meio de uma tempestade absolutamente aterrorizante em mar aberto. As ondas são tipo verdadeiras montanhas de água batendo contra o casco de madeira. Nossa, cenário de pesadelo, né? Total. O vento está ensurdecedor e esse jovem está em pânico total. Ele está ali, agarrado ao leme do navio, lutando contra a força da água com cada fibra muscular, gritando, tentando forçar o barco a ir para onde ele quer. O que é a pior coisa que ele poderia fazer num momento desses. Exato. Porque o problema é que, quanto mais ele luta contra o mar, mais o navio balança de forma violenta. Ele está claramente perdendo a guerra física e a mental também. E a biologia explica isso, sabe? A nossa resposta autônoma ao caos, aquele clássico mecanismo de lutar ou fugir, faz a gente tentar agarrar o controle das coisas com ainda mais força quando a gente se sente ameaçado. O nosso cérebro primitivo simplesmente exige o controle do ambiente. É instintivo. Mas aí, o capitão do navio, um veterano que já viu de tudo, se aproxima no meio daquela loucura toda. Ele coloca a mão no ombro do garoto, super calmo, e dá uma ordem bizarra. Ele fala, solte o leme. Solte o leme. Uma quebra de padrão total. Sim, e é aí que a virada de chave acontece. O capitão diz para ele aceitar o que o mar está fazendo, para trabalhar com o mar e não contra ele. E quando o garoto finalmente cede, relaxa os braços e para de lutar, ele encontra um ritmo. A tempestade ainda está lá fora, sabe? Claro, o perigo não sumiu por mágica. Mas agora ele está navegando a partir de um lugar de calma interna. E essa imagem poderosa é o nosso ponto de partida hoje. Nós vamos focar na parte 5 daquele material do Gustavo Hogendorf, os 50 leis para ser a paz no caos. E o que é fascinante sobre essa obra é que não é uma coleção de frases feitas sobre fechar os olhos e pensar positivo. Não mesmo. É uma investigação profunda sobre como a verdadeira paz quase sempre exige ações paradoxais. É sobre fazer o oposto do que a nossa amígdala cerebral está gritando para a gente fazer. Se a gente conectar isso com a visão geral do caos moderno, a tempestade de hoje é o nosso excesso de informação, ansiedade social, as pressões. É um mar agitado permanente, né? E logo no começo, o autor já traz um conceito muito prático chamado de 3 presentes em ação. Exatamente. Que é como um algoritmo mental para lidar com a diversidade, sabe? Em vez da pessoa focar na dor do problema, ela força o cérebro a responder a 3 perguntas rápidas. O que é possível aprender com isso? Como essa situação me fortalece? E como eu posso usar isso para ajudar outras pessoas no futuro? Eu achei isso incrível porque tira a gente imediatamente do papel de vítima. O foco sai do problema em si e vai para a utilidade daquele problema. É tipo um redirecionamento de energia, né? Redirecionamento é a palavra perfeita. E quando a gente entende que o primeiro passo é não lutar contra o mar, a progressão lógica é parar de lutar contra a gente mesmo. O que nos leva direto para a lei 7 do material, que traz uma daquelas frases que causam um desconforto imediato na hora que você lê. Eu fiquei chocada com essa. A lei diz assim: Deus não te perdoa porque nunca te condenou. Nossa, bom, vamos desempacotar isso, porque mexe com muita bagagem cultural, né? E religiosa também para muita gente, porque a premissa que a gente cresce ouvindo é de uma figura divina que é quase um contador intergaláctico. Um juiz com um bloco de notas anotando cada tropeço. Sim, aguardando um pedido formal de desculpas para não te punir. Dizer que não há condenação destrói completamente essa dinâmica de culpa. Destrói. E o autor ilustra isso de um jeito muito inteligente usando a parábola do filho pródigo, que é aquela história do filho que pega a herança, gasta tudo de forma irresponsável, chega no fundo do poço e decide voltar para casa com um discurso de desculpas todo ensaiado. Ele achava que ia ser punido, que o pai ia tratar ele como um servo. Exato. Mas o pai vê ele de longe, corre de braços abertos. Ao fim, seu orgulho ferido, essa necessidade de punição, são coisas puramente humanas que a gente acaba projetando lá em cima, sabe? E se a figura divina nunca condenou, isso significa que a grande batalha nunca foi convencer o universo a conceder perdão. A resistência está na nossa própria mente. Nós somos os nossos carcereiros. Isso muda tudo. Significa que a gente passa a vida inteira tentando destrancar uma porta de prisão que, na verdade, já estava aberta. E eu lembro que o material traz uma análise da palavra crítica.
né? Ou da autocrítica. Sim, a etimologia é fascinante. O termo grego que dá origem à palavra diabo é diabolos, que significa literalmente aquele que divide, o agente separador. E a autocrítica implacável faz exatamente isso na nossa cabeça. Ela divide a gente. A mente se parte em duas entidades, né? Isso, a parte que pune e a parte que está sendo punida. E em vez de você olhar para um erro e pensar, preciso ajustar minha rota, a autocrítica ataca a sua identidade. Ela transforma um comportamento isolado na crença de que você é um fracasso. Existe uma diferença gigante entre fazer uma análise construtiva e ficar se autoflagelando. O texto cita o Louis B. Smeds, que diz que perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Perfeito. E tem aquela história clássica no texto do homem andando numa estrada de terra, sabe? Ele tá exausto, carregando um saco super pesado de pedras pontiagudas nas costas, achando que aquelas pedras são os pecados dele, que o universo exige essa penitência. Até que um senhor cruza o caminho dele e aponta uma coisa óbvia. Sim, o senhor diz, ninguém amarrou esse saco nas suas costas, cara. Ele tá segurando por pura vontade própria. É a culpa não como castigo, mas como uma escolha inconsciente de sofrer. E trazendo para um cenário mais moderno, é igual pagar os juros absurdos de um cartão de crédito onde a dívida já foi perdoada pelo banco há anos, né? O banco nem tem mais registro daquilo. Nossa, que analogia perfeita. É bem isso. A pessoa continua fazendo depósitos mensais de culpa porque acha que não merece estar livre da dívida. A gente prefere o peso conhecido do que a liberdade desconhecida. É impressionante. E a neurobiologia tem uma explicação para isso. O nosso sistema nervoso tem uma dificuldade enorme de separar uma memória carregada de emoção de uma ameaça real acontecendo no presente. Sério? Sim. Quando você revive um trauma ou uma falha repetidamente, o seu cérebro dispara a mesma cachoeira de cortisol e adrenalina, como se o problema tivesse acontecendo agora. O seu corpo fica num estado de inflamação e alerta crônico. Então, o auto-perdão que o Hohendorf propõe não é uma coisa mística, sabe? É uma necessidade fisiológica. Exato. É uma manobra para interromper essa resposta de estresse. É rasgar aquele boleto antigo. E ele dá ferramentas práticas para isso, né? Tem aquela prática do espelho, que é você olhar para a própria imagem e verbalizar o perdão. Mas confesso que quando eu li, eu pensei, gente, como que falar sozinho na frente do espelho vai cortar o estresse? Parece estranho, né? Mas a ciência por trás disso envolve os nossos neurônios espelho e o sistema de engajamento social. Quando você vê um rosto demonstrando compaixão, mesmo que seja o seu, o cérebro processa isso como um sinal de segurança. Então cria meio que um curto-circuito na autocrítica? Isso mesmo. O nervo vago é ativado, o alarme do cérebro é desligado. Você hackeia o seu próprio sistema nervoso e quando esse peso cai, a mudança de energia é brutal. A pessoa passa a ter um superávit de combustível mental. E o que a gente faz com todo esse combustível? Porque energia estagnada vira ansiedade, né? E aí o autor faz uma mudança de marcha no material, indo para a Lei 8, que diz: tem poder quem age. A intenção não muda 1 milímetro da realidade física. É o movimento que executa a transformação. E para guiar esse movimento, ele sugere usar um método SMART para definir metas, que é aquele acrônimo para metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Então, e aqui é que a coisa fica bem interessante para mim. Porque, convenhamos, esse negócio de meta SMART é o jargão mais batido de reunião de firma, não é? É coisa de RH, de planilha de projeto. Eu fiquei pensando como que isso se aplica na paz interior. Não soa meio engessado? É uma reação super normal achar isso meio corporativo demais. Mas olha pelo lado psicológico. Por que a ansiedade paralisa tanto a gente? Na maioria das vezes, é por causa da ambiguidade. Como assim? Se alguém fala, eu quero ter sucesso, o cérebro não tem ideia do que fazer com essa frase. Não tem métrica, não tem linha de chegada. Sem clareza, o cérebro vê isso como uma ameaça impossível de resolver. E aí vem o pânico ou a procrastinação. Entendi. Então, se eu troco um genérico, eu quero ser saudável, por eu vou caminhar 30 minutos, 3 vezes na semana pelos próximos 3 meses,
O monstro invisível vira um degrau de escada. Exatamente. A clareza matemática tira o espaço do medo. E o texto dá exemplos sensacionais. A Sarah Blakely criando Spanx com $5.000 e metas microscópicas diárias. O Elon Musk com números específicos na Tesla. O sucesso macro é feito de execuções micro. E um exemplo que me marcou muito, que mostra essa questão de metas alcançáveis dentro do caos, é o da surfista Bethany Hamilton. A resiliência dela depois de perder o braço para o tubarão. Aquele caso é impressionante. É bizarro de forte, porque não adiantava ela deitar na cama e desejar ser campeã de novo. A ação precisou ser fracionada, tipo, como eu vou remar com um braço só, como eu levanto na prancha agora. Foram passos pragmáticos, sabe? Milímetro por milímetro. E tem aquela conexão histórica que o autor faz para solidificar isso, que é a história de Davi e Golias. Ah, eu adorei essa desconstrução. Porque, popularmente, as pessoas acham que Davi venceu na sorte, né? Um garotinho inexperiente num surto de adrenalina que joga pedra e acerta. A galera adora a narrativa do herói acidental, porque isso nos isenta do trabalho duro. Nossa, total! Só que a história mostra que o Davi não foi salvo por sorte. Ele já era um atirador letal porque ele passava o dia inteiro matando o leão e o urso para proteger as ovelhas. Ele treinou aquele movimento milhares de vezes até virar memória muscular. Quando Golias apareceu, ele só aplicou uma técnica dominada. A preparação e a ação consistente derrotam os gigantes. A vitória pública é sempre resultado do treinamento solitário. Mas aí a gente chega num ponto crítico. Agir é importante, mas o perigo moderno é agir em todas as direções ao mesmo tempo. Isso nos leva para a Lei 9, simplifique para ampliar. A elegância do essencialismo. O material faz um contraste muito bom entre como as pessoas lidam com a complexidade. A galera que é emergente, tipo os novos ricos, eles têm uma compulsão por adicionar coisas, né? Sim. Enchem a casa de objetos caros, agenda cheia para parecerem ocupados, roupas cheias de logo. Acham que a abundância é poder. Mas quando a gente olha para os mestres de verdade, a busca deles é pela redução implacável. Porque a simplicidade não é falta de recursos, é o mais alto grau de maestria e foco. O guarda-roupa, igual do Steve Jobs, não era por moda, era para economizar energia de decisão. O Warren Buffett, que passa o dia lendo e pensando, tomando poucas decisões no ano. O verdadeiro luxo é a ausência de distrações. Fazendo uma analogia aqui, eu pensei na experiência de ir num restaurante. O falso luxo é aquele cardápio com 100 opções diferentes. Dá uma fadiga mental e, no fim, a maioria dos pratos é mais ou menos. O luxo de verdade é você sentar num lugar e o chefe te trazer 3 pratos perfeitos. Perfeito. Então, na prática diária, o que significa eliminar as opções do cardápio? Significa fazer uma auditoria brutal na sua vida. Limpar o espaço físico, porque cada objeto inútil na sua mesa consome um pouco da sua carga cognitiva. Sim, simplificar a bagagem. E também auditar as suas responsabilidades. Cortar coisas que só dão a ilusão de produtividade. E, principalmente, falar menos e ouvir mais, para economizar energia com discussões que não levam a nada. E para ilustrar isso de soltar o peso, tem aquela parábola do jovem buscador e a montanha, que é linda. O cara vai no mestre pedir o segredo da iluminação e o mestre manda ele subir a montanha vizinha. Aí o jovem super animado resolve se preparar, né? Ele vai lá e enche uma mochila gigantesca. Coloca todos os livros de filosofia, mapas, equipamentos de sobrevivência, tudo que ele acha que é essencial. E o que acontece? Ele não chega nem na metade. O peso da logística esmaga o cara. Exato, ele volta exausto e frustrado. Aí o mestre nem dá um treino de resistência para ele, só fala para ele tentar de novo, levando apenas o estritamente necessário para um dia. No dia seguinte, ele vai com um cantil de água e um pouco de comida, e o caminho se revela. Ele chega no topo sorrindo. E o grande insight dessa história não é que a falta dos livros deixou ele mais inteligente, mas que tirar o peso físico criou um silêncio mental, né? A mente dele parou de reclamar da mochila e conseguiu clareza. Mas para saber exatamente o que tirar dessa mochila na vida real, a gente precisa de um livro muito alto de autoconhecimento. Senão a pessoa joga fora a água e continua carregando pedra. Exatamente.
E isso puxa a última lei que vamos analisar hoje, que é a Lei 10, pare de orar e vigiar. Isso não existe. Olha, confesso que eu tomei um susto com essa frase. Porque a gente cresce ouvindo essa expressão orar e vigiar o tempo todo. Virou um jargão automático, né? Ah, fica com Deus, ora e vigia. A gente aprendeu a pedir a intervenção primeiro e ficar de olho depois. Mas a provocação do autor é que o ditado popular inverteu as coisas. Se a gente for olhar os textos antigos, Mateus, Marcos, está escrito lá vigiai e orai. O vigiar vem antes e a ordem altera o produto de um jeito absurdo. E isso levanta uma questão essencial, porque o nosso vigiar normalmente é ficar olhando pela janela, né? Vigiando o vizinho, calculando o risco externo, esperando um desastre, uma hipervigilância lá fora que só piora o caos. Mas a vigilância que os textos originais pedem é interna, é metacognição pura, é observar seus próprios pensamentos, a raiz da sua raiva, as suas motivações reais. Sem essa autoobservação brutalmente honesta, qualquer oração ou meditação vira um exercício vazio. Vira só você pedindo para o universo alimentar suas ilusões, né? A gente precisa vigiar a nossa própria escuridão antes de pedir luz. E parando para pensar agora, essa vigilância interna é o radar que avisa a gente sobre todas as outras leis. Nossa, com certeza. Ele é a fundação de tudo. Sim, porque como é que o marinheiro lá do começo ia soltar o leme se ele não tivesse a presença de espírito para perceber que estava travado? Sem radar, a gente continua apagando a dívida fantasma, a gente não cria metas claras e a gente continua socando o livro inútil na mochila. Tudo volta para essa capacidade de olhar para dentro. O que prova que o caos, no fundo, quase nunca é o barulho que o mundo faz, mas a nossa reação descontrolada a ele. A verdadeira paz exige ação, exige soltar o controle, perdoar a si mesmo e cortar o excesso. É uma engenharia de resiliência super pragmática. E fazer esse resumo ajuda demais a fixar os conceitos na cabeça de quem está ouvindo a gente. Soltar o leme, largar as pedras, focar em alvos claros, simplificar a vida e manter a vigilância interna sempre ligada. E já que estamos nesse papo de desconstruir o nosso próprio papel como carcereiros de nós mesmos, eu queria deixar um último pensamento provocativo. Nós falamos muito de como aliviar a carga e como o silêncio e o espaço vazio finalmente aparecem quando a gente corta as distrações. Sim, o tal do silêncio da montanha. Isso. A pergunta que fica é, será que as pessoas realmente temem a tempestade e o caos? Ou será que elas enchem a própria vida de complicações de propósito porque, no fundo, elas estão aterrorizadas com o que vão escutar quando o silêncio da mente finalmente se instalar? Nossa, essa é uma reflexão que dá um belo de um estalo. É usar o caos como um escudo, né? O medo do próprio vazio. Bom, eu acho que essa é a provocação perfeita para encerrar a nossa conversa de hoje. Queria agradecer muito para a galera que mergulhou com a gente nessa análise das ideias do Gustavo Hohndorff. Continuem questionando o que parece óbvio e vigiando os próprios radares. Um abraço e até a nossa próxima exploração.